Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora dos destaques aí do noticiário, o PIB que foi divulgado hoje, recessão técnica da economia, perspectivas e aprovação da PEC dos precatórios. Eu estou aqui com o Alexandre Chaia, que é economista, professor do INSPER e sócio da Artesanal Investimentos. Alexandre, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, vamos começar falando do PIB, né? Queda de 0,1% no terceiro trimestre, segundo trimestre negativo, isso dá uma recessão técnica e houve uma revisão para pior do trimestre anterior. É isso que acabou reforçando esse movimento. O governo, a equipe econômica, justifica a questão do agronegócio, que sofreu o impacto de fatores climáticos, mas a composição geral não é das melhores, né? Sim, na verdade as famílias, o que tem levado o Brasil, tem ajudado o Brasil a continuar crescendo o PIB é o consumo das famílias. As famílias precisam de renda e o que aconteceu é que esse ano, com o fim do auxílio emergencial mais parrudo, que era aquele de 600 no ano passado, e o número de pessoas que voltaram para o mercado de trabalho, mesmo que seja informalmente, fez com que a massa salarial toda tivesse... A gente está com menos massa salarial do que a gente estava ano passado. Então, a capacidade das famílias de comprar está menor e, com isso, serviços não cresce comércio e o agronegócio é que deu a cereja do bolo que acabou reduzindo por causa de seca. Mas também a própria relação, a gente vai ter esse impacto também com proteína animal, a China não comprando, isso ainda vai ser refletido nesse trimestre, não só o problema da seca, mas o próprio bloqueio ao Brasil, toda essa confusão que o Brasil tem com a Amazônia, isso vai reduzir a capacidade do agronegócio de produzir, então também não vai ser um motor para o quarto trimestre o agronegócio. Com a China nós temos dados mais recentes da pecuária que mostram o impacto pesado que houve do embargo, né, das exportações. Está sendo resolvido agora, mas compromete. Agora, Alexandre, isso muda a expectativa para o ano que vem, porque o mercado, de acordo com o último relatório Focus, já prevê um crescimento no ano que vem de 0,58, está cortando há várias semanas. Não é? Você acha que esse PIB negativo, recessão técnica, piora o cenário? Sim, sem dúvida, porque você vai acabar impactando, vai continuar piorando a massa salarial, a capacidade das pessoas gerarem renda e essa recessão não criando nenhum consumo, não gerando expectativas positivas para o primeiro trimestre, vai fazer com que você não consuma, não tenha crescimento de alguma forma, não tenha investimento, e aí, por conta disso, o carregamento da própria recessão desse trimestre e o último trimestre, mais a não expectativa para o próximo ano, muito provavelmente vai fazer o ano que vem ter um PIB ou zero ou até negativo. Tem muita gente já esperando PIB negativo para o próximo ano. E a gente tem um problema, você está citando muito essa questão da condição do trabalhador, consumo das famílias, mas os investimentos também não avançam, né? Nós tivemos até nessa composição do PIB uma leve queda. Então, é um ponto que pega também no Brasil, é a não retomada para valer de investimentos. Sim, né? E isso, inclusive, no ano que vem vai ser pior ainda, porque ano que vem a gente está entrando num ano de eleição com uma incerteza muito grande sobre quem vai ser o próximo presidente, tanto uma reeleição do Bolsonaro quanto uma eleição do Lula ou de uma terceira via, Sérgio Moro ou Dória, ou o que for, vai fazer com que o empresariado fique muito preocupado quais são as consequências. Então, não vale a pena tomar nenhuma decisão agora, porque você não sabe como vai ser a sequência. Mas para 2023, tendo um cenário mais claro, muito provavelmente a retomada do investimento ocorra no último trimestre, mas o impacto é só 2023, 2024. Ano que vem a gente vai continuar com um ano muito ruim. E tem a questão também fiscal que está colocada, né? Provavelmente o próximo governo ainda vai herdar uma situação pior. E nós tivemos hoje a aprovação da PEC dos precatórios, o mercado financeiro comemorou, né? Mas na verdade ficaram aí reflexos negativos de toda essa discussão e mesmo da mudança no teto de gastos, né? Na verdade, é tudo uma questão de precificação. O mercado reprecifica continuamente. Eles já colocaram uma expectativa muito pior da PEC, quer dizer, a PEC é ruim, mas ela estava muito pior, ela retornou um pouco a uma situação restringindo você dar o calote nos precatórios até 2026, você restringindo que você use o dinheiro, esse espaço fiscal para gastos não relacionados a gastos sociais de alguma forma, isso faz com que você pelo menos tenha alguma âncora fiscal um pouco melhor. Então o mercado, o que ele faz? Ele precificou muito mal a PEC e agora ele retomou com uma melhora porque a PEC foi menos pior, mas de qualquer jeito ela é um sinalizador que ano que vem a gente não vai ter uma folga fiscal, apesar de estar caindo um pouco a relação dívida-PIB, mas vai começar o próximo governo com um problema que o Bolsonaro não teve. O Bolsonaro herdou um governo Temer, Meirelles, muito melhor condição do que o Bolsonaro vai deixar para o próximo governo essa situação fiscal.
Ele não vai ter muita margem de manobra. Agora, você acha que o Auxílio Brasil, chegando a esses R$400, valor mínimo, ele pode alavancar um desempenho melhor de consumo? A condição hoje é diferente, até pela inflação? Não, ele vai melhorar, sem dúvida. Ele vai acontecer o que aconteceu em 2019, né? 2020, exatamente, 2019, que é quando teve a pandemia e esses R$600 do auxílio emergencial, ele ajudou de alguma forma, a elevar o padrão de renda e consumo das famílias. Então, isso vai acontecer, ano que vem vai ser um ano melhor, só que a massa salarial como um todo, ela está muito depreciada. E a inflação, esse ganho que vai ter adicional, ele vai ser parte consumido pelo efeito da inflação. Então, você dá mais renda nominalmente para o trabalhador, só que no total ele vai continuar comprando a mesma coisa do que ele está comprando hoje. Então, não estou vendo um ganho, apesar da situação econômica das pessoas mais necessitadas melhorar, a massa salarial e a massa de recursos que as famílias vão consumir vai se manter igual porque os preços vão estar mais altos. A inflação vai ser menor ano que vem, provavelmente rodando uma coisa em torno de 5%, mas mesmo assim esse aumento da inflação desse ano, que vai passar a 2 dígitos, mais a inflação do ano que vem, vai fazer com que as pessoas percam o valor de compra e essa massa a mais somente repôs esse valor de massa salarial. Agora, Alexandre, falando nessa questão da inflação, semana que vem tem reunião do Copom, não é? Dessa vez o mercado está achando que o Copom vai fazer o que sinalizou na última reunião, a taxa sobe para 9,25%, mas muita gente ainda cobra uma austeridade maior, mais aumento dos juros, né? A gente viu, inclusive, aumentar a projeção do ano que vem. Qual que é a tua expectativa nesse ambiente? Que a inflação está se mostrando muito resistente, as projeções do ano que vem já estão no teto da meta, que vai ser 5%, não é? Mesmo com o Banco Central aumentando a dosagem de elevação dos juros, mas num contexto de fraqueza de atividade. O que você acha que o Banco Central pode fazer? Aí ele está numa armadilha, porque a preocupação do Banco Central, a preocupação base do Banco Central, diferente dos Estados Unidos, que tem um objetivo de crescimento e inflação, é ter controle de inflação. E a inflação você vai controlar por vários fatores, não é pelo consumo. O aumento dos juros eu acho que não está só focando em reduzir o consumo ou de evitar que as pessoas aumentem preço, mas é também diminuir um pouco a pressão que o dólar está fazendo. Então, se está dando juros mais altos, juros de 2 dígitos, chegando a 11,5, que estão falando 11,75, para o ano que vem vai fazer com que tenha um pouco mais de entrada de capital no Brasil, ou que gere mais custo para os exportadores que estão deixando o dinheiro fora do Brasil pelo medo, deixar o dinheiro lá. Então é mais fácil eles trazerem e isso vai diminuir a pressão do dólar, diminuindo a pressão da inflação. Então acho que o Banco Central está trabalhando na dimensão de forçar as pessoas a tomar decisões de consumo e melhores, mas também trazendo um pouco o dólar mais para uma realidade mais factível, não nesse patamar de 5,60. Esse dólar, se continuar crescendo, ele vai pressionar a inflação e a gente estoura o freio da meta. Então a ideia é trazer o dólar mais para 5,30, 5,20, que é um número que vai pelo menos ajudar a inflação no ano que vem. Agora, a gente tem visto que mesmo com a elevação dos juros, acima até da média internacional, o Brasil não tem atraído tanto capital e aí entra o componente político também, que vai pesar no ano que vem. Então, se conta muito, na verdade, a gente deveria estar vendo com o dólar mais alto, o resultado das exportações, ajudando a derrubar o dólar, porque entraria mais recursos no país e também vem através dos investimentos. Sim, a ideia do Banco Central é que ele quer penalizar exatamente as pessoas que estão deixando dinheiro fora, falando, olha, vocês estão perdendo muito recurso deixando lá fora, pelo menos para trazer um pouco de confiança para eles trazerem. Mas, sem dúvida, é um ano muito ruim, por isso que eu acho que o ano que vem é um ano que não vai ser muito pior do que esse ano, mas não vai ser melhor. Provavelmente ele vai ficar rodando com um PIB próximo de zero até negativo, porque as pessoas ainda estão com muito medo da inflação, da eleição. Então, a tendência é que o dólar se mantenha nesse patamar, não pressione a inflação, e o Banco Central está usando os juros para dar essa penalização nas pessoas e tentar trazer ele para cá. Agora, óbvio que diminuindo a pressão política, a tendência é que juros altos e essa quantidade de recursos fora e que tem uma internação de dólar maior e isso vai forçar o dólar a cair, aí sim despressionando a inflação, gerando aí uma melhora para 2023. Agora o problema é que nessa briga com a inflação, o Banco Central está muito sozinho, né? Porque a equipe econômica não tem conseguido produzir outros resultados, tem a aprovação da PEC dos precatórios, mas na verdade não deixa de ser uma manobra contábil, né, para se garantir o Auxílio Brasil. Não se trata de uma reestruturação das finanças, da demonstração de uma responsabilidade fiscal que ajudaria, né? Na verdade, o que aconteceu foi que acabou as reformas, não tem mais reforma nenhuma, tudo saiu do radar. O que era para fazer, que era
uma reforma tributária simplificando, melhorando, mudando os focos de consumo, dando uma liberdade maior para as empresas operarem, e uma reforma administrativa que é importante para reduzir o tamanho do Estado, organizar o Estado melhor. Isso parou. Então, a equipe econômica, na verdade, ela está contendo os arroubos do presidente em termos de gasto, não expansão de gasto. Mas a equipe econômica em si, o governo, o executivo federal, ele hoje não tem mais controle nenhum sobre os gastos dele. Ele está muito mais a reboque da legislativo, das decisões de gasto que tem algum objetivo político para o ano que vem. Então, o Banco Central está sozinho e vai continuar sozinho em 2022. Agora, você vê alguma condição de alguma reforma avançar no ano que vem, por exemplo, reforma tributária? Muita gente está brigando, não pela que foi apresentada pela equipe econômica, mas ainda aquela PEC 110 que está em tramitação no Senado, né? Aí o Paulo Guedes veio com aquela outra reforma tributária que queria taxar lucros e dividendos. Na verdade, seria uma das estratégias para ter dinheiro para o Auxílio Brasil. Tirando essa preocupação, você acha que ele deixa de lado essa reforma, até porque ela está sendo meio barrada, ela travou no Senado. Você veria condições de o Congresso levar adiante a outra reforma? Acho que ano que vem é muito difícil porque o Congresso está Aí é uma questão mais, não é nem política, nem econômica, é muito mais política. Eu acho que está tendo aí um rebalanceamento de forças, as pessoas vão analisar até onde vai o capital do Bolsonaro, que está bem diluído hoje. Se ele estiver perdendo em março, abril, aí ele perde completamente o apoio do Congresso e já vão entrar em um outro barco, e aí a chance dele, como todo, conduzir, ou a equipe econômica conduzir algum tipo de reforma, desaparece de vez. Então, provavelmente, ano que vem não é um ano de reforma. Ano de eleição já não é um ano de reforma, e ano que vem, com um presidente enfraquecido, mais difícil aprovar qualquer coisa, você vai deixar para 2023, para aí sim o novo presidente, que pode até ser o próprio Bolsonaro, ou com uma nova equipe econômica, uma nova configuração, aí sim tentar uma reforma. Mas ano que vem acho muito pouco provável ter uma reforma. Ele só teria mais sustentação se ele tivesse uma reação importante em termos de popularidade e avaliação? Acho que sim, porque aí ele poderia ter as pessoas não vão começar a desembarcar do governo dele. Muito provavelmente, se ele continuar nessa perda de popularidade, e mesmo com o auxílio emergencial que ele está aprovando, o Auxílio Brasil, eu acho que não deve aumentar a popularidade, porque o que ele está apresentando de benefício é o que o Lula já apresentou de benefício. Então, essa vantagem dele, tanto o Lula quanto ele, que são os dois hoje principais postulantes ao cargo, eles já fizeram auxílio, então ele não agrega sobre o Lula, ele pode agregar sobre o Moro. Ele fala, olha, o Moro nunca deu auxílio emergencial, mas o Lula já fez isso, então ele não ganha fator nisso aí. E se ele continuar perdendo força, muito provavelmente aí o Centrão, os partidos que apoiam ele vão, de alguma forma, começar a migrar para um outro lado, que pode ser tanto Lula, como pode ser uma terceira via, e aí ele perde qualquer a força e não vai ter chance de provar mais nada. O problema é exatamente esse, que os partidos que o apoiam são aqueles que migram para qualquer lado, né? É isso. Nós ouvimos aqui o Alexandre Chaia, que é economista, professor do INSPER e diretor da Artesanal Investimentos. Alexandre, muito obrigado. Obrigado, Denise. Boa noite a vocês também. Com vocês.